Fria. Bom, vamos entrar na relação Brasil e Estados Unidos, né? Você fez uma reportagem aqui que está a mais lida na nossa página neste momento. O agro dos Estados Unidos atacando Trump e dizendo que o Brasil vai ser o vencedor dessa guerra comercial. Conta essa história pra gente. De que maneira o agro americano reagiu às medidas protecionistas de Donald Trump e como que o Brasil pode se beneficiar disso, Jamil? Olha, essa história é aquelas que a gente não poderia prever que elas aconteceriam de uma forma tão rápida. O que aconteceu? Donald Trump colocou tarifas sobre Canadá, México e China. China, Canadá e México retaliaram com suas próprias tarifas e aí, no caso da China especialmente, colocaram tarifas sobre a soja americana. E aí o que nós tivemos ontem foi justamente a poderosíssima associação da soja americana, dos produtores, dos exportadores de soja, que aqui nos Estados Unidos, eles basicamente é a pauta número 1 de exportação da agricultura americana, né? Não é só no Brasil que a soja tem esse peso todo, aqui também tem, a soja tem esse peso gigantesco, e aí uma declaração absolutamente clara, eu diria até sem qualquer tipo de pudor, da própria associação, eu conversei justamente com eles, colocando em primeiro lugar, essas tarifas nunca foram apoiadas pelo setor, porque eles sabiam que seriam retaliados. Ao serem retaliados, o que eles estão dizendo, Fabiola, é que, claro, a China não vai deixar de comprar soja, ela só vai comprar de outro parceiro. Quem é o outro parceiro? O seu maior concorrente, o maior concorrente da soja americana é a soja brasileira. E aí, obviamente, os exportadores de soja dos Estados Unidos estão, obviamente, de cabelo em pé, porque certamente já vão perder esse mercado para a soja brasileira. E a declaração dos produtores americanos vai justamente nessa direção, inclusive dizendo que eles estão frustrados com o governo de Donald Trump, dizendo sim que o Brasil vai ser o grande vencedor dessa guerra comercial entre China e Estados Unidos. Tem um outro componente dessa história que eu sinceramente desconhecia, Fabiola, que é o seguinte, a agricultura americana, ela depende de fertilizantes, como a gente também dependia dos russos, vocês se lembram toda aquela história, basicamente, quando começa a guerra contra a Ucrânia. Bom, da onde vêm os fertilizantes americanos, e principalmente para a soja? Vem do Canadá. Canadá, que neste momento também está numa guerra comercial com os Estados Unidos e que colocou justamente mais dificuldade para a exportação do quê? De recursos naturais que fazem parte, claro, da produção de fertilizantes. Ou seja, o exportador americano do setor agrícola, ele ficou, em parte, sem o mercado principal dele, que é a China, e ficou sem o abastecimento de fertilizantes, deixando a sua própria agricultura mais cara. Então, olha só a situação complicadíssima hoje da agricultura americana, que agora faz pressão na Casa Branca para que haja uma revisão. Só um detalhe, isso eu coloco na minha matéria, agora não tenho de cabeça os números, mas se você puder recuperar aí, Fabiola, a agricultura americana votou em peso para Donald Trump na eleição do ano passado, em peso. Os números são absolutamente avassaladores do apoio da agricultura americana a Donald Trump. Agora, são os primeiros a serem, basicamente, vítimas da sua própria política comercial. É isso. Os números Vocês dizem os números de votação, né? Estou procurando aqui, Jamil. Tá lá para o final da matéria, quase. Está no final da matéria. Hoje... número de condados tá. que votaram, que votou para um pouco mais. Um pouco mais. Ele procurando na matéria dele. Eu não lembro inteira. Aí, mas pode um pouco mais. Departamento de Agricultura nas vendas americanas. A gente procurando aqui na matéria dele mesmo o que ele quer colocar de dado que ele não lembra de cabeça. Mas está aqui, ó. Olha, mas só enquanto vocês procuram, obviamente a grande... Aqui achei, ó. Olha. Nos 444 condados dos Estados Unidos que dependem mais de 25% da economia no campo, o republicano somou, em média, 77% dos votos.
Ele só não venceu em 11 das 444 regiões. Em 100 desses condados, Trump teve mais de 80% dos votos. Por isso, essa bronca do agro tem tanta força neste momento, né? Obviamente, Fabiola, você chancelou aquele presidente. Claro, tem outros motivos, né? Tem uma pauta cultural, tem uma pauta conservadora, tem uma pauta religiosa, que claro que também entra nesse cálculo. Mas a questão econômica foi a primeira colocada tanto pelo Donald Trump como pelos eleitores, né? Essa foi a grande pauta da eleição no ano passado. E aí, imagine só, quando você descobre que aquele lá, que naquele governo você depositava toda a sua confiança, a primeira vítima é justamente você. Agora, isso não acontece por acaso. Tanto os chineses como os canadenses fizeram isso de uma forma muito inteligente. Eles não colocaram, a China, por exemplo, não colocou 10% sobre qualquer produto americano. Eu vou colocar aquele 10%, basicamente, vamos colocar aqui, no curral eleitoral de Donald Trump. Eu vou afetar justamente aqueles que apoiaram Donald Trump. Para quê? Para você criar, obviamente, essa animosidade doméstica. O Canadá, quando limita o fornecimento de fertilizantes aos americanos, também faz isso. Vai buscar justamente uma sanção, uma retaliação inteligente. Uma que, claro, afete o próprio governo. Não é a única coisa. A gente sabe muito bem que o Canadá, por exemplo, colocou tarifas sobre o uísque americano. O que tem a ver o uísque? Bom, o uísque vem de regiões como Tennessee, que obviamente tem um amplo apoio a Donald Trump. Bom, no meio dessa história, reunião de Alckmin com o secretário americano hoje, à tarde. Tem alguma informaçãozinha do que vai ser falado lá, Jamil, não? Olha, Fabiola, é uma primeira tentativa de diálogo com o governo americano no alto escalão, obviamente para tentar entender o que vai significar uma eventual tarifa contra o Brasil. E o Brasil vem com dois argumentos que, vamos assim, do lado da lógica, poderiam fazer sentido. O primeiro deles, nos últimos 10 anos, o governo americano teve um superávit acumulado, claro, durante os 10 anos, de 200 bilhões de dólares com o mercado brasileiro. 200 bilhões é o saldo comercial favorável aos Estados Unidos nos últimos 10 anos. E aí nós não estamos incluindo serviços, streaming, royalties, nada disso. Estamos falando só do superávit comercial de bens. Não estamos falando de todos os outros setores da economia que não são, obviamente, trocados num container de navio. Vamos resumir assim. Então, primeiro o argumento. Se vocês estão falando de reequilibrar a relação comercial, somos nós que poderíamos, entre aspas, argumentar que não, olha, somos nós que queremos essa parte. Primeiro ponto. Segundo ponto, o que o governo brasileiro vai levar justamente o fato de que as tarifas médias cobradas aos produtos americanos, elas são de apenas 2,7%, dos quais, e colocando os principais produtos vendidos pelos americanos ao Brasil, vários deles têm tarifa zero para entrar no mercado brasileiro. Então, olha, gente, não tem tanto argumento assim para a gente entrar numa guerra comercial. Basicamente, essa discussão do Brasil. Agora, nós estamos falando com o governo Trump, né? Nós não estamos falando com outro parceiro razoável, lógico, etc. Então, a grande pergunta que o Brasil vai fazer, e que todos se fazem, é o que exatamente quer Donald Trump quando coloca o Brasil na linha de fogo da sua política comercial. Será que ele só quer uma redução para o etanol? Ou, por exemplo, quer o afastamento do Brasil em relação à China? Ai, como é bom ter você aqui conosco, Jamil. Muito obrigada pela sua participação. Bom trabalho aí.